Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, a parte A nós lemos: O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Necessidades espirituais. Ser guiado pelo Espírito. A expressão vento usada por Jesus na tipologia bíblica é o Espírito Santo. Existem basicamente 3 características básicas de quem é guiado ou conduzido por este vento ou pelo Espírito Santo. A primeira característica está em movimento. Por isto, Jesus usa a expressão vento, que é o ar em movimento. Quando um servo de Deus não se movimenta para, seja ler a Bíblia, orar e a igreja, fazer a obra de Deus ou a obra do Senhor, a sua vida fica estagnada. O servo de Deus não foi criado, feito, não se converteu a Cristo para ficar parado, sem movimento, sem ação na presença do Senhor. Por isto, o Senhor Jesus diz que o vento sopra, significa estar em movimento. A segunda característica, que é muito interessante, é que é ter ouvidos espirituais. Esta é uma característica interessante de quem é movido pelo Espírito do Senhor. Às vezes, erradamente, emprestamos os nossos ouvidos para ouvir coisas que não edificam, seja fofoca e comentários indevidos que acabam muitas vezes afetando a fé e a vida de quem está andando com o Senhor. Um dos maiores exemplos de ouvir o que não se deve ouvir ou que não se devia ouvir, nós encontramos em Gênesis capítulo 3, o versículo 1, quando o texto diz: Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. Perceba, aqui começa exatamente a queda do homem, quando Eva empresta os seus ouvidos a quem não devia. Quando não se tem ouvidos espirituais, a gente faz exatamente o que Eva fez, dá ouvidos a quem não deve. E aqui começa o processo da queda do homem. No entanto, quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e vamos até o versículo 24, veja o que o texto diz: Todo aquele, pois, que escuta ou ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você vê o que Jesus está dizendo? Todo aquele, pois, que escuta, que ouve estas minhas palavras. É as palavras de Cristo, é a palavra do Senhor. E quem ouve e as pratica está numa classificação de alguém prudente. A terceira característica de quem é movido pelo Espírito Santo é viver na dependência de Deus. E não há nada melhor e mais seguro do que estar ou viver na dependência do Senhor. Quando nós olhamos no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 67 e 68, veja o que diz o texto. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Esse texto aqui é um dos mais interessantes do Novo Testamento, pois após Jesus ter pregado uma mensagem que a maioria dos que estavam ali não gostaram e se levantaram e foram embora, restou apenas um pequeno grupo de pessoas. E Jesus vai para este pequeno grupo e pergunta se eles também não queriam partir, não queriam abandonar tudo. E Pedro, com esta fala, quando disse para onde ou para quem iremos nós, ele estava dizendo exatamente que
ser guiado pelo Senhor ou pelo Espírito Santo era a melhor coisa a ser feita. Deus nos ajude a sermos guiados por Ti, a não permitir, Senhor, que nada nos tire da Tua presença, o que não venhamos dar ouvidos a que não devemos. Em nome de Jesus. Amém.